Gente, sejam muito bem-vindos ao quarto Growcast. E a gente quis fazer essa versão especial final do ano e trazer alguém que faz parte do meu dia a dia e trazer um assunto aí muito importante, que é como a gente se sente no final do ano e na virada para o próximo ano. Dar as imagens todas, o que eu fiz esse ano, o que eu poderia melhorar, o que eu quero para o próximo ano. E nesse sentimento de dúvida e ao mesmo tempo esperança e tudo mais, eu achei que seria muito interessante trazer alguém que tá todo dia comigo, ou praticamente todo dia, que é o Rafa, meu personal. E ele tem muito conhecimento e a gente trocou muito durante esse ano. Ele é nutricionista, educador físico e médico. E a gente achou muito interessante trazer esse conhecimento e também as dúvidas que eu tive, o que eu consegui melhorar, e trazer isso para vocês, em formato aí de Growcast, né, Rafa? Total, Suane, agradeço muito o seu convite, estou muito feliz de estar participando do Growcast, estou bem satisfeito mesmo, você não tem noção. E a parte mais legal disso tudo é contribuir com o seu processo, né, que você vive o que você prega intrinsecamente, isso é muito importante. Eu gosto disso demais e isso faz toda a diferença, que a gente fala, skin in the game, né? Exato. Quando a pessoa não vive o que está pregando, parece que não faz muito sentido. E isso daqui é a nossa rotina, tudo que a gente vai abordar, e eu tenho certeza que tudo isso vai te ajudar a chegar no final do ano, a curtir as suas festas, curtir a sua família, não atrapalhar no seu processo de evolução, seja ele físico, estético, corrigir uma patologia com seus modificadores de estilo de vida e não atrapalhar a sua parte social. Que o ser humano não é só físico, não é só mental, ele tem todo um contexto envolvido, não é, Sônia? Exatamente, é nesse contexto que eu começo já a minha primeira pergunta, Rafa. Eu acho que uma das coisas que eu mais evoluí esse ano foi entender que nem toda semana vai ser igual, dependendo de como tá o trabalho, como tá o ciclo feminino, por exemplo, falando agora de mulheres, e o que tá acontecendo, por exemplo, agora é um final de ano, nem toda semana os treinos vão ser iguais. E mesmo assim eu aprendi que não importa o que esteja acontecendo, o importante é ir treinar. E eu acho que essa é uma dúvida bem legal de trazer, porque antes eu ficava, mas essa semana eu tinha que treinar mais pesado, porque antes eu estava treinando tão forte e agora eu tô... Mas será que valeu a pena? Era isso? Como é que essa dúvida chega recorrente para você, Rafa? Total, Suane, isso é um ponto muito importante de ser abordado, que eu sei que era uma dificuldade sua de aceitar isso, ainda mais uma pessoa que é de não se cobrar tanto. Que é multitarefas e quer conseguir fazer tudo 110% o tempo inteiro, a gente pelo menos tenta, mas na hora que vai colocar na rotina, sempre tem um imprevisto, não sai do jeitinho que a gente quer, a gente não precisa se cobrar tanto. Por quê? Quando a gente passa para o quesito biológico, fisiológico da coisa bem detalhado, a gente não pode ser extremista. Até porque a gente consegue ter essas adaptações durante o ano. Ninguém é linear o ano inteiro. Se você achar que você vai conseguir, nenhum atleta, eu te falo, deixa eu só me apresentar um pouquinho para contextualizar o que a gente vai abordar agora, tá? Eu sou médico, personal, nutricionista, sou pós-graduado em nutrição esportiva, medicina esportiva, docência universitária, e eu já fui atleta de fisiculturismo. Por que eu estou dizendo isso? Até atleta, quando a gente está falando, eu quero ter 100% de aproveitamento o tempo todo. Atleta não é 100% de aproveitamento o tempo todo. Todo mundo acha que, não, para ser atleta tem que ser 120% de acerto. E o planejamento realmente é isso. Porque quando a gente cai para a realidade, não dá. É desumano a gente querer aplicar isso. E quando a gente passa para a gente que somos meros mortais, que a gente não está competindo, a gente é atleta da vida. Atleta da vida tem que conseguir manter a saúde, tem que trabalhar, tem que ter o social, tem que dar conta de tudo, né, Sônia? E aí quando a gente parte para essas ondulações, que isso é real, é fisiológico. Por exemplo, você me falou, eu peguei um resfriado essa semana. Será que compensa mesmo eu ir treinar ou não ir treinar? A gente tem dois momentos. A gente tem que treinar muito bem no dia que você tá bem.
aproveitar, vamos extrair o que eu consigo te extrair hoje. Ah, mas esquece ontem, amanhã eu vou estar bem. Esquece amanhã, hoje. A gente treina hoje muito bem dentro da sua condição atual e a gente vem na crescente. Peguei um resfriado, você vai ter uma condição de alteração metabólica momentânea e transitória. Isso não é uma condição estabelecida. Você não vai ficar resfriada pro resto da vida. E isso modifica as suas adaptações e respostas ao exercício, à dieta, a sono, a estresse. Então é tudo muito interligado. Então, ao momento que você estava hipertreinada, tudo beleza, comendo bem, dormindo bem, hidratando bem, você vai treinar mais intenso. E aí o corpo vai ficar menos responsivo. Tem uma frase, Sônia, que é muito utilizada na área da educação física, quanto mais treinado é um indivíduo, menos treinável ele se torna. Por quê? O organismo sempre está adaptando e gerando mecanismos de defesa para se proteger do que a gente quer. Infelizmente, pessoal, o que você quer, o que eu quero, o que a Suane quer, que é emagrecimento, se manter definida o ano inteiro, tá super com muita energia, não gastar gordura, é o que o nosso corpo, o nosso DNA não quer. Isso é antibiológico, tá no nosso DNA. E que a gente que eu trabalho já há 15 anos com modificação corporal, a gente tem que trabalhar em uma linha antifisiológica. Eu tenho que desprogramar e burlar o que o nosso organismo quer. Então, quando você fica doente, o seu organismo ele descapacita, entra em uma condição de hipermetabolismo, então o foco não é mais músculo, não é mais não ficar retida, não é mais não queimar gordura, é não morrer. É se proteger. Então aí você pode treinar pouco e vai ter um ótimo resultado, porque ele mudou o foco, a adaptação, a resposta para o mesmo estímulo é diferente, é outro meio. E isso traz leveza. Faz com que a pessoa não desista do processo. Porque, eu só tenho que adaptar essa semana. O importante é que quando eu tava super bem, eu treinei muito bem. E já eu tô de volta. Isso traz paz, né? Não precisa se comparar com ninguém, porque o assunto aqui é muito individual. Cada um tem um processo, a sua genética e muda de uma forma ou de outra, né? Não tem como comparar a forma como eu emagreço, a forma como eu consigo treinar com outra pessoa. É muito individual e é isso que eu gosto muito no teu trabalho, que daí você sempre consegue adaptar ao que a pessoa está vivendo agora. Eu acho que é isso. Acho que nesse final de ano é cada um se entender e fazer o melhor dentro das possibilidades, né? E por isso que a gente está aqui para esclarecer dúvidas e deixar esse processo mais leve. Total. Uma das coisas que foi muito legal que eu aprendi esse ano foi a questão da quantidade de carboidrato e a quantidade que eu preciso para conseguir definir. Então, eu acho que esse ano, Rafa, foi o que eu já como bem todos os dias, né? Mas eu consegui ir brincando assim com a quantidade de comida e carboidrato. E então, me fala um pouco sobre essa questão agora no final do ano, porque a gente sabe que Natal é família e Ano Novo geralmente envolve bebida alcoólica, comemoração. Quais são as dicas que você traz aí para que a pessoa não sinta que ela perdeu o progresso e ainda conseguir começar o ano bem comemorando e comendo com a família? Como é que a gente faz essa equação, Rafa? Vamos lá. A gente tem algumas abordagens de ponto de vistas. Exemplo. Se a gente for abordar isso de uma forma, nossa, eu quero curtir o meu Natal, não posso errar, eu quero só evoluir, tem como fazer, pessoal. Mas, de novo, o que a gente acabou de abordar no início, ninguém é linear. É normal a gente dar uma onduladinha. E o Natal é o quê, pessoal? Um pequeno declive, light, sutil, sem neura. Curte o Natal. Tem uma frase que eu gosto de falar demais, Sônia, que vai embasar muito bem esse momento. A gente não perde o físico, não engorda nem ganha massa muscular do Natal pro Réveillon. A gente ganha e mantém um físico e emagrece do Réveillon pro Natal. Então, não vai ser o Natal ou um Réveillon que vai acabar com todo o processo. Ou seja, calma. Calma e vive o agora. Não estou te falando, chuta o balde todos os momentos, não, mas estou falando, tem como você curtir sem essa neura toda. E também selecionar, né? A mesa vai ter o peru e a batata e a farofa. E daí você dá uma selecionada dentro do que você já vinha comendo, mas não deixe de comer. Eu acho que é importante. Eu acho que no outro dia você equilibra as quantidades, né, Rafa? Esse aqui é um ponto muito importante. Eu fiz essa introdução agora, pessoal, para a gente entrar nesse ponto. Agora a gente vai abordar qual nível que você está,
qual é a etapa? Uma pessoa que já está igual a Suane já come muito saudável, isso já é inconsciente, ela já está nesse nível. Se eu pegar você agora, que começou a falar, agora eu quero treinar, a chegar ao físico, eu quero ter saúde, começou semana passada, que não tem uma reeducação alimentar, que nem começou a treinar, você não precisa de tanta rigorosidade nesse momento. A pessoa que já bebe, já consome bebida alcoólica diariamente, uma pessoa que come muito mal, uma pessoa que não treina, essa pessoa tem que simplesmente, olha, eu vou comer o que eu gosto com controle. É só não exagerar. Aí agora, uma pessoa que já treina muito bem, que já come muito bem, é um físico um pouco mais sensível. Então você precisa ter um pouquinho de rigor e isso eu sei que já vai estar natural para você. Exemplo, tomar o álcool. Se você não bebe, eu, como profissional da saúde 3 vezes, não tem como eu te indicar você beba álcool no Natal e no Réveillon. Eu não preciso te indicar isso. Eu sei que você vai fazer sem indicar, mas para você que não bebe, não tem como eu te falar, pode beber álcool no Natal e Réveillon. Para que você vai beber? Mas se você já bebe, consuma sem exagero. Vai alternando, tipo... Ou passa na Grow e pega uma kombucha frisante sem álcool, sem açúcar, maravilhosa. Total. Inclusive, galera, provei, é muito bom. Eu consumia álcool uns 6 anos atrás, já tem uns 5 que eu não faço consumo. E hoje não me faz mais falta, mas tá vendo que são processos, são etapas. E às vezes, como você falou, né, Rafa, a gente precisa socializar, precisa brindar, então... Sim. Nesse momento tem outras opções que dá para trazer ali, enfim, e fazer parte, né? Porque isso é importante. O importante é estar imergido, né? Está ali vivendo, tá presente, não só presente fisicamente, presente a gente fala na cultura, na cerimônia, que é o processo, que é todo um evento, e o evento inclui bebidas, brindes, comida, interação, até porque a parte cultural, ela envolve tradições e a tradição entra também a alimentação. Então tem que ter esse cuidado para não ir para o extremismo, né? Equilíbrio. E, Rafa, uma das questões que eu sinto bastante, assim, são semanas com mais estresse e menos estresse. Rendimento no treino, no sono, isso impacta bastante. E eu acho que agora não é uma época para ficar estressado quanto a isso, né? Eu acho que dá para relaxar e fazer do Natal ao próximo ano novo toda a educação e ter um ano fantástico. Mas me fala um pouco sobre o estresse. Como é que ele impacta nos treinos e na dieta, nos resultados da dieta? Vamos lá. Porque não tem como evitar, né? Não é assim, não estou estressado. Não, você, dependendo de como você tá se estressando naturalmente para resolver as suas pendências. Então, é inevitável, né? Então, me fala como é que a gente pode equilibrar isso na dieta e no sono. Então, pessoal, eu gosto de sempre abordar, até que a gente vai fazer uma análise bem técnica, não tem como desvincular um organismo, um eixo, um funcionamento de uma maquinária, que a gente fala um sistema, é um conjunto, um organismo, ele é um conjunto de sistemas. A gente não tem como, hoje eu vou colocar meu sistema nervoso para trabalhar, hoje o cardíaco eu vou desligar, vou descansar ele. Não existe isso. Certo? A gente tem um eixo muito tênue e muito sensível a todas as alterações, que a gente gosta de linkar ele na endócrina, na nutrologia, que é o sistema neuroimunoendócrino. Esse sistema, ele gere, comanda e recebe informações constantemente do meio externo, que a gente oferece para ele constantemente e vai gerando adaptações. Se você deu estímulos satisfatórios, proveitosos, controlados, isso vira um estímulo. Se você exagerou no estresse, exagerou na restrição de sono, exagerou na restrição hídrica, exagerou na dose de exercício, o nosso organismo vai fazer uma leitura, um scanner disso como um estresse. E aí a absorção, a captação desse nosso sistema neuroimunoendócrino é negativa. Ela vai gerar inflamação, estresse, um ambiente mais catabólico. O catabolismo, quando você quer emagrecer, é desejado. A gente cataboliza, quebra. Catabolismo é quebrar a gordura e o anabolismo é construir. Só que se isso for demais e na forma errada, no momento errado, ele é negativo do nosso processo. Entendeu? Sim. O estresse, ele é fisiológico. Ele é esperado, ele é super bem-vindo. Mas o estresse controlado, pontual, desejado, bem planejado, gerido, bem planejado,
bem isso. Então tem que tomar cuidado só com isso. Igual, se você já tem uma rotina muito corrida, você não pode abusar muito do treino. Rafael, mas o treino ele é saudável, ele é para ajudar. Total, para uma pessoa que só dorme o dia inteiro, não tem nenhuma preocupação, é um estereótipo, adolescente que só estuda, gente, não faz só para criar um personagem, para ficar claro para vocês. Se você é uma pessoa que só estuda, e estudar é muito importante, mas não é que só estuda, não é diminuindo, que está só estudando, não tem tantas preocupações e dorme tranquilamente igual um bebê e pode treinar um volume maior para você, tranquilo, é condizente. Agora pega uma pessoa que igual a Suane, está gerindo várias empresas, correria, às vezes não consegue encaixar do jeito que quer. Se eu colocar um treino para ela de atleta, eu vou fazer um estresse, deixou de ser um estímulo. No outro dia eu não vou conseguir. E isso não é interessante pro que eu quero, para mim. Cada um, então, todas as orientações, elas precisam ser avaliadas e filtradas e compreendidas para quem, para quando, até quando. Uhum. Esse é um ponto muito importante. Para quem? Para quando? Até quando? Se você colocou isso, é difícil errar. E, pessoal, não é porque eu sou profissional da área, e quando a gente fala assim, parece que eu estou vendendo peixe, mas não é. Quando você cair para a rotina e perceber que todas as informações estão aí, elas podem ser usadas e devem ser usadas com sabedoria, mas elas nem sempre servem para todo mundo. Por isso que vem a ideia do individualizado. Uhum. Igual, a Suane pode emagrecer comendo feijão e carne. Eu não gosto de arroz, tudo bem. Eu gosto demais do arroz branco, eu não abro mão. Se tirar meu arroz branco, deu problema. Isso, e tá vendo que nós dois vamos emagrecer, vamos alcançar o mesmo resultado, mas de forma diferente. Uhum. Individualidade. Exatamente. E daí vai entendendo o que cada um mais gosta e dá para adaptar, né, Rafa? Total. É mais uma questão de quantidade, eu acredito. Quantidade. E esse ponto muito importante, aí eu só para amarrar, Suane, desculpa eu te interromper. Sabe aquela frase que todo mundo conhece? O que vai diferenciar a dose do veneno e do remédio é o quê? A dose, a frequência e o conjunto. Exemplo. Mas a comida, comer saudável é importante. Eu nem preciso pregar isso para vocês, né? É bíblico. Isso aqui já está embutido. Só que se você come demais o alimento saudável em excesso, tudo que é em excesso faz mal. Água que é água. Se consumir demais, se afoga. Em curto espaço de tempo, a água é super saudável. Tá vendo que é dose? Aí agora, se consumir pouco também, o cacto morre, né, Flor? Tudo é esse equilíbrio individual, por isso que é sempre importante buscar apoio de um profissional da saúde para poder avaliar, né, melhor e entender até qual que é o objetivo. Nesse ano o meu objetivo foi mudando e eu fui aprendendo, é muito legal quando a gente vai testando e aprendendo. Então eu chegava nos treinos meia hora atrasada, então eu treinava 30 minutos ou 28 ou 40 minutos completamente esbaforida, mas só a sensação de ir e de dar o melhor naquele dia. Então a frase do Rafa para mim é só vem. Isso fez com que eu chegasse até ter 1 hora de treino. Então, eu acho que o mais importante é fazer o que você pode hoje. Então, antes, quando eu estava organizando a empresa diferente, eu não moro em Balneário, então o Rafa está em Balneário, então eu venho até aqui também para treinar quando eu não estou aqui na Grow. Essa questão de conseguir remodelar a Grow para poder treinar mais é um avanço. Só que eu precisei começar treinando 30 minutos. Processo. E é muito ruim começar, né, Suane? A gente não conseguia acertar. E ainda assim, né? Ainda hoje, se eu chegar... o treino é às 7 da noite, se eu chegar às 7h30, eu tô feliz também, entendeu? Porque dentro de mim, eu sei que eu vim e que eu fiz e que aqueles 30 minutos vão me fazer melhor do que eu era antes. E vai me ajudar no processo da semana que vem, que eu vou treinar 1 hora inteira. E é isso. Empilhando. Hora positiva de cuidado. Exato. E agora eu aprendi como é que é treinar 1 hora. E daí o Rafa falou, Sônia, agora é o momento de ficar a treinar com calma. Então, assim, eu acho que o exercício físico, ele traz muitos resultados, né, Rafa? Nossa. Tudo bem que agora é verão, a gente quer colocar o biquíni, quer ir pra praia. Mas, assim, eu acho que traz tanto resultado mental, traz tanta organização pra vida, traz tanta vontade de fazer a dieta já que eu fui pra academia. Então, assim, só pontos positivos. Então,
se exercitem. Independente se é musculação, eu acho que é indicado para todos. Que a gente pega peso, a gente trabalha, a gente vive, se move, tem que treinar, tem que ter músculo. Mas se você gosta de natação, de corrida, enfim, o mais importante é fazer alguma coisa pra mente, né, Rafa? E 30, 40, 1 hora, certo? Eu acho que é fundamental. Você Sim. treina todos os dias, né, Rafa? Esses dias não tô conseguindo. Não tá? Inclusive, não. Mas daí semana que vem tu vai. Não, normalmente, meu normal é todos os dias. Mas aí você fala, mas não é extremo? De novo, pessoal, pra quem... Que teu corpo já adaptou, né? Quando? Eu já fui atleta. Hoje, o meu treino diário ele é insignificante perto do que eu já impus anteriormente. Isso é processo, momento. Qual que é a minha prioridade hoje? Hoje eu não preciso ter esse volume de treinamento que eu tinha para ter o físico que eu tinha antes. Hoje isso não é mais prioridade para mim, mas já foi. Isso que a Suane falou é muito importante. Processo. E isso a gente precisa escalonar, nivelar. E às vezes o que você quer não é o que você precisa. E isso, quem que vai identificar, vai pontuar, vai conduzir e vai te trazer do seu ponto A até o seu ponto B de uma forma segura, rápida e sem colocar a saúde em risco. Profissional da saúde. E você precisa encontrar um capacitado e experiente. Pessoal, quando a gente vai fazer esse processo, eu gosto demais de explicar. Quando eu vou explicar para o meu aluno, meu paciente, quando eu estou dando aula em faculdade... Por isso que eu gosto da tua aula, Rafa, eu aprendo. Tem um podcast intra-aula, né? O descanso... Eu tô me sentindo aqui no dia a dia, é como se fossem várias aulas acumuladas de conversa trazendo para vocês aqui. Só mudou o look. Exatamente. Vamos lá, pessoal. O que eu gosto demais de explicar? São as etapas que... Quando você vai iniciar tudo, o normal é você não conseguir fazer bem. Isso precisa ser dito. Todo mundo vai treinar ruim, vai ser fraco no treino, vai comer mal. Vai parecer que não valeu a pena. Vai parecer que tá todo mundo treinando bem. Pelo contrário, todo mundo tem um início e você precisa se apropriar da skin de iniciante. Porque senão você não vai começar e não vai continuar. O Mr. Olímpia não começa gigante. Ele, como diz, o monstro ele começa pequeno. Então vamos ter um pouco mais de consciência. É por isso que é muito importante o profissional para te dar segurança. Normalmente, quase todo mundo, Suane, não tem medo de executar. Quase todo mundo tem medo de não executar bem, de não ter resultado. É por isso que é importante o profissional. Por quê? Eu vou te falar, Suane, olha aqui, ó, você tá aqui, tá vendo? Eu te fiz um scanner do seu momento, da sua condição atual. E aí a gente fala, olha, onde que você quer chegar, Suane? Eu quero isso. Aí eu vou avaliar a sua condição atual, tem indicação disso real? Outro ponto muito importante que muitos profissionais negligenciam. Tem contraindicação? Às vezes o que a Suane quer, nesse momento ou de forma contínua, tem contraindicação. Então nem sempre o que você quer, você deve ou pode fazer. Nesse momento tem condições que são imutáveis. Então, busca um profissional para você ter a segurança, ficar tranquilo por dia a dia das dificuldades, dos erros e falar, relaxa, normal. Eu tava esperando que você errasse. Não, você tá achando que é quem? Você acabou de chegar, o normal é errar. Então, relaxa, abaixa esse limiar de cobrança e se permita errar e melhorar. É igual um aplicativo. Durante o dia a dia, Suane chegou, já comia muito bem. Agora já tá fazendo o quê? Ela já partiu ela já subiu a patente. Tô pesando a comida. E, gente, que incrível. Sempre tive comida no buffet, sempre tive balança. Mas só agora que na minha evolução aí total, né? Tanto de exercício, quanto de entendimento, quanto do que eu quero, é que eu comecei a pesar a minha comida e dá muito resultado. E você tá falando estético em que sentido? Em quais sentidos? Só para ver, qual foi a sua percepção funcional, de energia, de estufamento, de bem-estar? O que você achou? Total. Eu sempre só comi comida de verdade, mas sem pensar em quantas calorias, em quanto de carboidrato e proteína. E daí eu disse, ok, agora eu já tô sentindo que o meu físico, eu cheguei num ponto e agora eu quero ir para outro ponto. E daí eu comecei a pegar a comida do buffet, pesar, fazer minhas marmitinhas ali ou pegar a marmita congelada e pronto, é isso. Etapa. E eu fui colocando e agora já tô no nível de comer frango e batata no carro, gelado, dirigindo, botando pra dentro, porque é aquilo ali que eu tenho que comer. Então, é muito legal, assim. E ao mesmo tempo comendo doce da Grow e fazendo, mas tendo uma consciência de quantidade dia de acordo com o que eu quero.
saudável. Então eu consegui aí perder... Nossa, eu emagreci 3 quilos em um mês. Fazendo toda essa etapa, só que não é só isso, né? Dormindo bem, tomando água, treinando o máximo possível e alimentando com mais consciência. Só mudou. Eu como as mesmas coisas, só que agora pesando. O segredo que eu gosto de sempre enfatizar para todo mundo, quando você quer fazer qualquer coisa, quando você não tem formas de avaliação, parâmetros de comparação para gerar uma projeção, eu digo que a pessoa está no perdido. Mas não é perdido de tudo, perdido no nível. Uhum. Quais são os níveis? Não tenho nenhum conhecimento, você começa a ter um pouco de informação. Step 1. Já comecei a pegar essas poucas informações que eu tenho e organizei ela. Comecei a fazer e errei, quebrei a cara algumas vezes. Alguma coisinha deu certo. Já animei, peraí. De 4 que eu fiz, uma fluiu, achei bom. Já teve ali um efeito de recompensa satisfatório, porque eu não estava fazendo nada, já acertei uma coisa das 4. Semana que vem, acerto 2, acerto 3. As 4 coisas que eu tinha aprendido, detalhes, evoluí. Aí, já passei para a fase de não comer alimentos que não tem tanto nutriente. Subi um step. E isso, pessoal, não existe certo, não existe errado, existe momento. Isso são transições. É igual falar que a lagarta ela é um estágio errado em relação à borboleta. Uhum. São estágios, as duas são necessárias. Exatamente, olha só, eu já poderia ter feito isso antes, mas não era prioridade pra mim. Eu não tava nesse nível de entendimento do meu corpo. E agora eu tenho mais condição pra fazer isso, mas não é mais tempo não, tá? É Pelo só contrário. Entendimento mesmo e vai evoluindo. Isso, eu sempre gosto de brincar, Suane, que a gente é tipo como se fosse um celular. A gente vai baixando novos aplicativos e atualizando. Ela fala, mas eu já como saudável. Eu sei, Suane, que você come saudável. Mas você já chegou ao físico que você quer? Não. Eu falei, o que será que está faltando? Você já come saudável. Vamos pensar. Racionalizando, 1, 2, 3. Não, mas não pode ser quantidade. Falei, não é isso, pessoal. Foi quantos meses, Suane? Para aceitar. Pra 3, aceitar, 4 meses. foi, Pessoal, só pra você ver, e você acha que, peguei uma informação no Instagram, amanhã mudei. Não é assim, gente. Não. Se você... E ainda não tô pesando tudo. Sabe por quê? Porque tem coisas que me fazem feliz e eu ainda não quero pesar. Por exemplo, não quero pesar ainda a minha fruta de manhã. Não quero pesar o meu palmito à noite, que eu sou apaixonada. Então, assim, entendeu? Só que eu peso o almoço, o café da tarde e o Rafa botou só 5 refeições, eu como 6, 7 vezes. Então, assim, eu tô pesando uma parte do dia, mas uma parte emocionalmente importante pra mim, eu não tô pesando ainda. Então, eu estou indo devagarinho. Só que agora eu olho pra aquele mamão e penso, em breve te pesarei, mas ainda não. Então, é um processo, sabe? Nada... Se o Rafa dissesse, Suane, de manhã tu vai começar assim, à noite vai acabar assim, eu quem sabe eu já não teria feito nada. Então eu acho que é muito importante cada um observar, porque a gente tem muito afeto pela comida. Então aos pouquinhos você vai pegando a mesma coisa e vai transformando. Eu acho que vai vendo a evolução e vai mudando, sabe? Por isso que, mais uma vez, se comparar não tem nada a ver, é muito individual. Até porque essa comparação não existe, né? Aquela comparação é com ontem, não é com outro. E você vai conduzindo isso. Eu gosto de falar isso, pessoal, que tem algumas frases de efeito, igual o coach fala. Peguei minha informação, apliquei amanhã, eu tenho que virar Iron Man. Pessoal, para. Nossa, isso aí dói no meu útero. Não é que eu escuto isso. É brincadeira, pessoal, mas para. No seu íntimo você sabe que você não vai acordar hoje e vai conseguir mudar tudo. E isso tem que ser pautado e tem que tomar cuidado, porque isso torna um processo muito cruel e a palavra é errada, mas é infazível. Ninguém consegue. Por quê? Você vai colocar na rotina, no planejamento, é bonito de escutar, é bonito de ver, seria lindo de executar, mas não vai. Então, a gente tem que criar esses pequenos steps e tem que criar cartuchos para a gente queimar em cada step, que é normal. Me planejei, coloquei para executar, opa, errei, tá tudo bem. Você errou ali, então... se você está errando com um saquinho de chips, sei lá, algum alimento que não tem muito nutriente que tem em casa, você vai tirar ele. Hoje, essa semana você errou, mas semana que vem que for no supermercado, você não vai comprar ele e não vai ter na casa. Vai ter um outro alimento mais saudável ali te esperando. Você já se organizou, tá vendo que essa semana que vem você vai pontuar? Mas
precisou de ter um erro antes do acerto. Isso precisa ser incorporado no processo. E importante deixar o objetivo claro, né, Rafa? Essa semana eu vou comer mais porque eu tô fora e eu tô fazendo reunião e tá bem difícil aqui. Mas na outra semana eu reequilibro. Então eu acho que é bem bacana finalizar o ano de forma leve e com os objetivos claros pro próximo, né? Eu sempre, eu acho muito importante ter um profissional próximo para ajudar isso no entendimento, sempre. A Grow me ajuda muito porque eu como lá e tem a refeição pro dia inteiro, isso é muito bom, ajuda, é prático, porque hoje em dia as pessoas não têm mais tempo, então para isso que a gente existe. E ter o objetivo do ano que vem definido. Então ano que vem eu quero simplesmente começar a fazer musculação para ser mais saudável. Já no meu caso, que eu venho trabalhando, eu quero ter um físico ainda mais slim. Então eu acho que o objetivo é importante porque isso traz calma, e daí no Natal você come, você tranquiliza, no outro dia você tá bem, você sabe o que você quer. Eu acho que é muito importante escrever qual que é o seu objetivo pro próximo ano. Claro, né? Ter claro. Eu acho que a clareza faz com que quando apareça um problema, você consegue identificar. Então eu vou resolver isso aqui, mas estragou aquilo lá que eu tinha. Não tem problema, já eu volto para a rota. Acho que a vida é voltar sempre reequilibrando a rota de acordo com o que vai acontecendo. Esse é o segredo para ter sucesso nos treinos, por exemplo. É adaptar em tudo. Em tudo. E um nível muito importante que a Suane já está, eu já estou nele, não é questão de ser o nível almejado que todo mundo tem que estar. Isso é processual. Você começa se organizando, informação, pequenos ajustes, melhora tudo, e depois a gente tem que ter critério, a gente tem que sair do mais do mesmo, do detalhe. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente parte para esse jogo um pouquinho mais profissional, quando eu falo profissional é igual o físico da Suane. A Suane já é um físico que tem um físico super trabalhado, já treina bem, tem uma consciência corporal, já se alimenta bem. Se eu ficar falando para ela, Suane, se alimente bem. Você tem noção que isso não tem mais sentido com a Suane? Mas isso é para a Suane. E aí eu falo, Suane, pode comer em qualquer lugar. Não dá mais para a Suane. A Suane já tem um rigor de qualidade igual, ela já tem uma fonte igual a Grow. A Suane come muito bem, ela sabe o que ela está comendo, ela tem ali a comprovação que o que ela está comendo tem realmente nutriente que está ali, tem qualidade no que ela está comendo, ela vai treinar bem. Então tá vendo que dependendo do nível do game, da evolução, o que vai garantir ou impedir a sua evolução são os detalhes. Aquele ditado que eu até dei uma aula pouco antes de mudar para Balneário Camboriú, Suane, uma pós-graduação de implante capilar, sobre como potencializar o implante capilar, sobre esses detalhes, que a gente começa a falar, o importante é incentivar. É sim, para quem está começando. Depois, quem já está já avançado... É detalhe. É detalhe, só que para uma pessoa que é muito avançada, detalhe é o step, é o próximo step. Uhum. E isso precisa ser abordado também, que fica só sempre ter. É importante só treinar. Não. Dependendo do nível, se você treinar mais ou menos, você não evolui. Então, isso tem que ser abordado também. É mais um step, não existe só ele. Mas tem que ser pontuado que... Rafael, eu quero ter um glúteo assim, eu quero ter uma energia X. Então, você quer ter isso? Quem quer muito, tem que entregar muito. A entrega tem que ser proporcional à colheita. Isso tem que ser muito bem nivelado. Hoje em dia está acontecendo demais isso. Rafael, mas você tem que incentivar. Não, eu incentivo super, mas eu incentivo iniciar, evoluir, intermediário, avançado e vamos, filhão, vamos. Tipo, no sentido que a minha função é te trazer para chegar no detalhe. Né? Se você quiser me contratar para ficar mais do mesmo, só ficar vendo informação de YouTube ou Instagram, não que não seja importante, mas você precisa saber o que é. Hoje em dia, Suane, é um ponto que eu estava abordando com outro colega isso. Saindo de uma várias pauta caixinhas abrem. Por isso que a gente se dá bem. Várias caixinhas abrem. A gente conversando muito que... bom. Um exemplo, quando eu comecei a treinar e para competir, nossa, era uma tortura, porque você não tem informação, você não sabia, não tinha, o momento era não ter informação. Se tinha um que batata doce emagrece, eu pegava aquilo ali e ia no íntimo. Hoje não, hoje o problema é o que é real, o que é verdade. Uhum. Hoje o problema é do excesso das informações e filtrar o que é verdade, o que é mentira, o que é para mim, o que não é para mim, muito bom. o que é para o momento. E como é que você vai fazer isso?
buscando profissionais capacitados, buscando instituições, empresas sérias que entregam o que prometem, que tem todo um controle. E isso aí nesse nível que é muito importante abordar a importância igual da Grow, que igual eu me alimento lá, eu que tenho costume, batata, eu como, eu sinto, mas eu sinto o gosto do nutriente, eu sinto o gosto da vida. Tem lugar que você come, fala que tem, mas não tem. E igual tem profissional que fala que vai te entregar um resultado e ele não te entrega e nem coloca a sua saúde em risco. Igual tá tendo demais hoje em dia a banalização de medicamento. O problema não é medicamento, é usar de forma desordenada sem indicação. Igual tudo. Então tudo na vida é parcimônio, controle. Sabe o que eu acho que acontece, Rafa? As pessoas querem e precisam de novidade. Tanto é que, por exemplo, quando eu comecei a treinar com você, vai mudar o treino, Rafa? É esse aqui o treino de novo? Mas eu já fiz ele na segunda-feira. Ainda solto umas frases assim, tipo, é o mesmo, hoje é quarta, eu tô fazendo o mesmo da segunda, porque as pessoas precisam de novidade, por isso que elas estão na rede todo o tempo. Só que a questão é que é o básico e o simples bem feito que dá resultado. Eu acho que isso é o que eu mais aprendi com você, sabe? E a importância do acompanhamento é justamente trazer para isso. Não precisa ficar inventando a roda lá. Essa frase eu gosto demais. Não precisamos mais inventar a roda e nem um fogo. Já inventaram, só precisa saber usar e não queimar a mãozinha com fogo nem deixar passar a roda no dedão do pé. A gente precisa usar ela a nosso favor, certo? Então tem todo esse detalhe. Então cuidado na forma de conduzir. Então tem que ter um pouco de paciência, que é super normal o paciente querer imediatismo demais no processo. Todo mundo tem pressa de evoluir. Não sou só eu, não é só você, todo mundo, isso é natural. Principalmente nessa época do ano, né? Agora, na verdade, a gente já tá no finalzinho aí de dezembro, mas... E é diferente não ter Não tem pressa, data, todo mundo quer evoluir. Mas é aquela frase, é diferente ter pressa e não ter direção. Não adianta correr para qualquer lado se você não sabe para onde é que tá correndo. É melhor caminhar na direção certa do que ficar correndo em volta igual um pincher querendo pegar o rabo. Então tem que tomar esse cuidado. Então, coloca o pé no chão, se mune de informações que têm embasamento e de fontes confiáveis, saiba onde você está frequentando, consumindo, porque isso vai ajudar demais no seu processo. É uma etapa um pouco mais para cima, mas espero que todo mundo chegue nela, que é muito prazeroso viver isso, porque depois que você chega a gente fala, eu também tenho um jargão, Sônia, que é o modo turbo. Eu queria muito, mas muito mesmo, mas eu queria muito, que todo mundo vivesse isso, saber o que é um sono de qualidade, o que é ter humor constante, muito bom, o que é ter energia para fazer, para estudar, para trabalhar, para conquistar o que quer. E isso sim, o físico vai ser natural. Isso sim é qualidade de vida. É quando você tá bem e você consegue escolher, porque você se tratou bem, você escolheu bem, e aí é só sucesso. Sim. E eu acho que independente da época do ano, o importante é ter a clareza. Porque, por exemplo, a gente que tá nessa vida saudável já treinando, e muita gente que tá assistindo a gente aqui também, não importa a época do ano. Né? Quando você tem clareza, hoje é 20, hoje é dia 20, depois é 24, hoje é domingo, hoje é segunda, feriado. Não sei, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer o meu melhor, tá dentro do meu plano, do que eu preciso pra mim, dentro da minha evolução, dentro da minha capacidade, e eu vou crescer nesse sentido. Então, eu acho que trazer leveza aí para os últimos dias e realmente faça um plano pra você, sabe? Faça um plano e comece como você está agora e vai adaptando. Esse foi o meu ano, sabe? Esse foi o meu ano de não deixar de fazer o que eu precisava, independente da circunstância. E daí hoje eu já consigo, eu quero modelar mais, eu quero modelar menos. Daí a gente já vai indo pro detalhe. Isso é muito legal e é muito individual de cada um. E como já evoluiu, né? Como evoluiu? Uma das coisas que eu mais evoluí também, Rafa, esse ano foi o sono. Eu acho que no primeiro podcast que eu fiz aqui, eu dormia 4 a 5. E daí agora eu tenho o prazer de saber como é viver com 7 horas de sono, 7h30, porque... Calmas, um momento. Vocês não estão minuto de silêncio. Vocês não estão entendendo. Coloca a musiquinha da vinheta. Momento chave, assim. Então, dormir mais me fez ter rendimento em tudo e principalmente mais tranquilidade e paciência para resolver as coisas. Isso mudou tudo e logo mudou o treino, né, Rafa? Então, o sono é muito importante, né? Fala um pouco pro pessoal que ainda, né, eu vou dormir menos para fazer mais. Não, você vai fazer menos no outro dia. É uma cascata, né, Sônia? Como eu te falei. Quando a gente entende, vamos mudar a abordagem.
quando você passa para o outro lado do game mesmo, pro, você para de ver sono, hidratação, você começa a olhar programação. Qual que é a programação que eu estou dando para o meu DNA? Que a gente tem a genética, que isso não tem como ser mudado, apesar que tem lugares que a pessoa já está editando os filhos, mas não vou entrar nessa pauta. Mas inicialmente, a gente nasce com o DNA, é o nosso ponto de partida, a gente tem a epigenética, que ela é moldada, ela é sincronizada, a gente consegue conduzir isso com o nosso estilo de vida. Aí entra tudo. Quando você entende que estou fazendo 2 refeições no dia, você está programando não é só o sistema gastrointestinal, toda a sua fisiologia para funcionar. Isso é muito importante. Com 2 refeições. Rafael, 6 refeições. Você está fazendo, não são refeições, são 6 programações de como funcionar. Toda vez que você faz a ingestão de um alimento, ele é nutritivo, não é? Está na quantidade certa, não está? Tem água, não tem? Dormi bem, não dormi? Treinei, não treinei? Isso tudo são apanhados de programações. E se você sustenta uma programação boa, você vai melhorar o que você está buscando. Se você sustenta uma programação ruim, você vai piorar no processo. Então muda essa palavra sono, muda essa palavra hidratação, muda essa palavra, tudo vira programação. Peraí, o que eu estou programando para o meu script aqui hoje? Muito bom. É positivo? É negativo? Fica muito mais simples. É igual a Sônia falando, mas eu tenho que fazer mais do mesmo. Pessoal, alguém melhora falando inglês, falando espanhol? Estamos falando de línguas, e vamos estudar línguas, mas se você quiser melhorar espanhol, você tem que falar espanhol cada vez mais, com variantes de espanhol para você entender e abordar. Então, quem faz mais, faz melhor, faz em menos tempo, vai evoluindo. Esse é o processo. Então, não é fazer coisas diferentes. E isso não impede uma coisa da outra. Quanto mais coisas você fizer diferente, sustentar as mesmas coisas, você vai evoluir em todas elas. E depois, esse caminho fica natural, fica inconsciente, fica nato. Você faz ele sem sofrer, sem gastar energia, sem ter trabalho. Você já está incorporado, já está na sua programação. Já sabe aquele reflexo quando você coloca a mão numa panela quente, você tira a mão sem ver? Você não mandou tirar a mão, ela tira. Isso é uma programação aí agora do DNA. Já é da nossa sobrevivência. E você consegue programar outras coisas, dormir bem, para evoluir todo um contexto. Esses dias eu até gravei um vídeo para a Academia CPH abordando isso e falando justamente esse ponto. Não existe querer ser um atleta no treino e ser amador no sono. Porque no sono é onde é que acontece todo esse reset do balanço. Eu costumo falar que o sono é quando vai bater a tinta da nossa máquina de datilografia. Fiz todo um script, agora eu vou passar para o papel. No sono ele faz um reset e fala, olha, Suane, comeu bem? Não. Pontuei, comeu bem? Não, muito bom, vamos organizar. Aqui eu vou organizar, ela mereceu. Ela vai construindo massa muscular, queimando gordura, tendo energia. Tá vendo que muda a perspectiva? É um conjunto. E eu acho que eu convido todo mundo quem ainda não está no nível de detalhe, não importa, eu convido todo mundo a experimentar para ver como é que eu me sinto. Mas eu tenho certeza que se eu dormir menos, eu vou continuar trabalhando, eu vou produzir mais. Tá, então pelo menos tenta uma semana fazer diferente. Só testa. É você com você mesmo. Testa comer mais saudável. Vê como é que é. Porque, sabe, Rafa, eu acho que às vezes a pessoa ela se sente tão longe que ela nem começa. Eu acho que só testa. Testa e vê. Muitas pessoas falavam para mim, tem que dormir mais, tem que dormir mais. Eu falava, não, a 1h da manhã ainda tô aqui ótima. E, ok, tem dias que daí, como o Rafa fala pra mim, tem dias que vai precisar da 1h da manhã, mas a maioria delas não foi, então tá tudo bem. Eu acho que a pessoa tem que... ninguém que falou pra mim, dorme mais, eu não ouvi ninguém. Não foi ninguém que falou pra mim que deu o resultado. Fui eu que decidi. Então, eu acho que decida testar coisas novas, decida experimentar coisas novas, comer coisas novas, treinar diferente, porque os resultados vêm e daí essa satisfação que você tem é o que vai te impulsionar para continuar. Acho que essa é a questão, não é ninguém fora. É você testando, começando a fazer, e daí a partir disso, você vai vendo, opa, isso aqui funcionou pra mim e continua. Eu acho que esse é o início de toda a evolução, é testar, sabe? Sim, testar direcionado. É direcionado dentro do contexto. Outra coisa, pessoal, um ponto que eu acho muito importante de abordar, que quando a gente vai partir para hoje em dia a gente pega profissionais da saúde, querendo ou não, o médico ele tem um peso a mais na hora da palavra.
certo? E aí quando a gente passa para avaliar, até pouco tempo, isso é muito recente, médico só estudava doença e medicamento. O que eles estão estudando hoje a fundo, que já teria que começar a estudar isso muito antes, mas o importante é, já começou, já conscientizar. Sabe aquela frase? É só dieta, é só treino, é só dormir bem. Eles entenderam que o real medicamento, o que realmente resolve, que fala, mas é só dieta. Aí eu falo, não, é isso tudo dieta, é isso tudo exercício. Isso realmente é um medicamento, a gente consegue moldar toda a sua fisiologia. A gente costuma falar, o que é ruim é um disruptor endocrinológico e o que é bom, ele faz essa programação que eu estou falando. Isso é o que está sendo estudado nas mesas mais sofisticadas de especialistas, de endócrino. Estão estudando o quê? Fisiologia do exercício, que é o que a gente estudava na educação física. Estão estudando muito nutrição esportiva. Pô, esporte não, porque o que é o esporte, pessoal? É a excelência do bom funcionamento da fisiologia, da biologia. Quem que chega lá? Quem pagou o preço da rotina de treinamento bem estruturada, o cara que deixou de dormir para poder treinar bem, o cara que fez uma escolha um pouco mais refinada no momento que ele não queria, mas ele sabia do benefício de se alimentar bem, a diferença de nutriente, não, nutriente tem o antinutriente. Então, tá vendo que a gente vai abordando e vai entendendo que parece detalhes, quando caímos na rotina e aplicamos isso e percebemos os benefícios, fica incontestável não dar continuidade, é viciante. Tem alguém no mundo que não quer ficar mais bem sucedido financeiramente, esteticamente, energeticamente falando. Depois que você passa para outro game, o dinheiro fica insignificante perto de ter energia, utilizar e função e tempo. Você vai ver que aí depois quem não tem função e não tem tempo, e não adianta ter tempo se não tem função. Adianta ter todo o tempo do mundo e não ter energia, não ter disposição. Exatamente. Isso tudo vai na mesma lacuna. E aí são outros níveis, mas queria muito que todo mundo vivenciasse isso. É lindo de viver. Convido. E é o que no final todo mundo vai precisar buscar, né, Rafa? Sim. Energia para poder realizar os seus objetivos, e isso vem totalmente do dia a dia, do que a pessoa escolhe. Sim. Rafa, quais são as tuas dicas aqui para a gente encerrar o nosso Growcast final do ano? Quais são as tuas dicas para que a pessoa consiga ter esse final de ano, independente do que aconteça, positivo, e tuas dicas para um ano que vem? Tanto em alimentação, exercício físico, já que tu tem toda aí a abordagem dos 3 campos. Vamos lá, galera, papel e caneta na mão. Pronto aí? Vamos lá. Seguinte, se você conseguiu dormir bem no Natal ou na virada, treine bem no outro dia. Se você não conseguiu, faça um treino mais tranquilo. Não vai ser um dia que vai trazer. Essa pergunta é importante. Desculpa, Rafa. As pessoas perguntam, né? Mantenha o treino forte no final do ano, mesmo não dormindo bem? Como é que... Bebendo álcool, não? Exato. Se tu puder abordar bem. Isso é uma dúvida frequente, né? Então vamos pontuar. Galera, treinei bem, dormi bem, comi saudável, mas só errei a quantidade. Outro dia pode mandar, vai cair pra cima e pode treinar pesado, sem problema nenhum. Pau na máquina. Não, igual o Réveillon. O Réveillon é normal, pessoal, tá tudo bem, isso não é errado, sem extremismo. Quis virar a noite sem dormir, tava com a galera, tava legal, tava favorável a noite, virei a noite. Vai dormir, no outro dia comer bem, o foco é se nutrir, se hidratar, recuperar energeticamente. No outro dia, fala, eu tô querendo tirar uma nhaquinha, vai dar uma caminhada no parque, vai dar uma arejada, bater um pedal. A gente fala em inglês, tem alguns termos mais diferentes. Vai pedalar, vai dar uma volta, aí o foco, tá vendo que não é treinar, é arejar, colocar o corpo para tirar as toxinas do álcool, tudinho, até porque o álcool, pessoal, o álcool por si só, para vocês entenderem o que é o problema do contexto do álcool, que não é um problema. É uma molécula que, em qualquer tipo de tecido que ela entra em contato, ela é tóxica. Isso é inquestionável. Não tem nenhum profissional. Qualquer profissional que fala, pode consumir o álcool. Não. Se a pessoa não consome, não existe indicar para consumir. E se ela consome, o ideal é que consuma menos. E se faz o consumo exagerado, tentar intercalar com água para minimizar o volume, comer alimentos para se nutrir. A galera tem gente que bebe a noite inteira e não come. Então, se você é desses, coma e beba. E hidrata. E se você só beba e hidrata. Faz uma média, 2 copos de cerveja, se for cerveja ou qualquer outra bebida, 1 copo com água. E algum alimento nutritivo, como a proteininha, o peru tá ali facinho, vai no pernil, chega ali, dá uma beliscada, dá uma de ele perdido e vai um pedacinho, vai ali fazendo um revezamento, um triatlo, água, bebida, comida. Água, bebida, comida, que você vai estar nutrindo. Pelo menos você não errou tudo.
A água, nesse ponto, é muito importante. E aí a bebida, ela faz esse efeito tóxico, ela desidrata o tecido, todo o organismo. Então, a água, para quem bebeu, sem dó, sem piedade, e dependendo do grau, tem que ter um pouquinho de eletrólitos. E aí, fibra depois para o organismo voltar, dorme bem, e se conseguir treinar bem, se estiver descansado. Se não tem cama, o treino vai ser na cama, vai dormir, vai descansar. Recupera. Se estiver na praia, que vai para ficar ali espreguiçando, pegar um sol, aí o outro dia dormiu bem, treina. Então, sem exagero, sem loucura, e já ter as metas muito bem claras, determinadas pro começo de ano, porque já está aí, até pouco tempo a gente estava no janeiro de 2025, ele chega, vai passar, se não organizar e não colocar em prática, vai perder mais um ano. Tem que comer saudável desde o começo do ano, de preferência na ceia já, não precisa esperar ano que vem. Eu tenho uma agonia disso. É só ano que vem, já vai fazer? Faz uma ceia já agora, pega alimentos de qualidade, inclusive eu tenho alguém para indicar. Fica detalhe, né? Fica só a dica. Come bem, faz a sua ceia nutritiva, você já pontuou já pro 2026. A escolha é agora. Por que vai esperar Não amanhã? precisa esperar. Bora, reage. Já dá para escrever o objetivo agora. Bora, começar. Exatamente. Muito obrigada, Rafa. Eu acho que essas perguntas vão ajudar muitas pessoas a esclarecer os pontos e tirar esse estresse aí de final de ano, essa culpa, e começar da onde a gente tá, né? Eu acho que esse é o mais importante. Dá para fazer muito bem feito. É só fazer melhor que ontem. Não é isso, Rafa? Sim, buscar melhorar. Muito obrigada. E eu que agradeço o convite, estou muito feliz de ter participado, e quem quiser me seguir nas redes sociais, está ali no Instagram, D de dado, R de rato, Rafael Gaioso, tá bom? Vai ser muito bem-vindo, faço questão de te ajudar no seu processo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Rafa. Até o próximo treino. Até já, né? Até tá já.